tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e amada Rádio Catedral FM 106.7. Gente, mais um domingo abençoado aqui no programa Viver Bem. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, eu adoro falar que sou especialista em logoterapia. E hoje, gente, com uma convidada muito especial. Ela que estava com a agenda muito cheia, sempre agenda cheia, também uma profissional tão competente, tão importante. Foi difícil encontrar uma vaguinha, mas hoje, pós-carnaval, né, nesse clima ainda de folia, ela conseguiu uma vaguinha nesse domingo para estar aqui nos estúdios da Rádio Catedral. E, gente, o tema de hoje foi pedido por muitos ouvintes. Acho que nós nunca trouxemos o tema carnaval. O tema é carnaval, comportamento e fantasias. O que a psicologia tem a ver com isso? Olha que tema importante para uma grande reflexão. Eu estou com a convidada, ela que estreia no programa hoje, é a doutora Cláudia Marta, ela que é da freguesia, tem consultório na freguesia e atende em consultório particular, compõe o grupo dos psicólogos católicos da nossa arquidiocese, que é o GPP, Grupo Plural de Psicólogos da Arquirio, e é nossa convidada do programa Viver Bem de hoje. Boa tarde, doutora Cláudia. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, queridos ouvintes. E é um prazer estar aqui e poder ter a oportunidade de esclarecer e de falar um pouquinho, né, sobre o carnaval aqui no Rio de Janeiro. E qual é o seu CRP, doutora Cláudia? O meu CRP é 25512. 25, que, gente, me perguntam muitas vezes por que eu peço para que os profissionais falem do seu CRP, um número, né? Mas, gente, é nossa responsabilidade. Somos profissionais registrados, tratamos da saúde mental. CRP é um código de registro profissional, ou seja, é o profissional que está ativo. Se você tem dúvidas se o seu profissional é ativo ou não no Conselho Regional de Psicologia, é só consultar esse número. Então vejam como é importante nos identificarmos. A doutora Cláudia Marta, ela também é especialista em logoterapia, que é a psicoterapia do sentido da vida. Quem nunca ouviu falar em Viktor Frankl? Busca do sentido da vida. Pois é, gente, olha que profissional que é especialista também em logos. Logoterapia é a psicoterapia que foca, inclusive, a espiritualidade. Foi recomendada pelo Santo Papa João Paulo II em 1995. Gente, claro, sem desmerecer em momento algum todas as demais abordagens, né? Mas aqui, enquanto profissional, somos apaixonados, somos logoterapeutas. Mas, doutora Cláudia, eu quero passar ainda o nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br, para quem quiser fazer um comentário, tirar suas dúvidas, fazer algumas perguntas sobre o tema de hoje. Tema de hoje, gente, carnaval, comportamento e fantasias. O que a psicologia tem a ver com isso? E vamos começar? Doutora Cláudia, o que é o carnaval? Então vamos lá. O carnaval em si, né, além de ser festejos, ele mexe com a nossa criança interior. O carnaval, eu posso dizer que ele é o brincar de ser feliz. Eu diria que vestir a fantasia da alegria.
A gente sabe que o carnaval, né, eles são festejos populares que são provenientes de ritos, de costumes pagãos, aonde ele tem como característica a liberdade de expressão, né? E aí você me pergunta, né, Sônia, como que seria essa liberdade de expressão? Bom, as pessoas elas conseguem se libertar, né, se soltar através de bailes, de desfiles, de máscaras, né, adereços e fantasias em si, né? Perfeito, doutora Cláudia. Tem perguntas já chegando aqui, né? Deixe-me ver, porque me encaminho, a produção do programa, gente, ficam todos ligadinhos para nos enviar as perguntas que vocês fazem. A outra pergunta, bem simples, qual é a ideia do carnaval? Qual é a ideia que passa o carnaval? O carnaval em si, ele é a festa da carne, né? Nós sabemos. E ele tem, eu diria que como tema, a ideia dele em si seria a subversão da ordem. Ou seja, né, as coisas deixam de ser como elas são para elas assumirem temporariamente o seu inverso. É como se as coisas elas mudassem de lugar. É como se as pessoas tivessem a oportunidade de vivenciar ou fazer diferente, talvez, o seu dia nesse período. E muitos de nós, né, católicos, estamos numa rádio católica, somos profissionais que somos católicos, né? Nós aproveitamos esses dias de carnaval, de folia, Carnaval. muitos para fazermos retiro, fazermos aquele que não vai, que fica com a sua família, mas ainda assim muitos entram em jejum, muitos ainda que participem, saem com as crianças para, nem sei se ainda tem coreto, eu sou da época do coreto, gente. Então, lembro-me, minha mãe lá, nasci em Vista Alegre, então ali perto da São Rafael tinha um coreto enorme, nós ficávamos por ali, e ainda assim tinha assim, uma brincadeira saudável. Né? Então, lembrarmos que é também um momento para nós de interiorização. Um tempo para que nós possamos pensar, refletir sobre a verdadeira alegria. Não vou chamar de folia, verdadeira alegria. E alegria é fruto do Espírito, não é mesmo? Aqui tem uma pergunta da Sandra Mota, de Bangu. Obrigada, Sandra, por sua participação. Ela faz a seguinte pergunta: como um psicólogo que é católico enxerga o comportamento das pessoas no carnaval? Uma pergunta simples, né? Mas muito interessante, né, doutora Cláudia? Que a ouvinte Sandra Mota, de Bangu, nos pergunta: como um psicólogo que é católico enxerga o comportamento das pessoas no carnaval? Sim, eu percebo que o carnaval ele não acontece apenas para um grupo. Ele acontece para diversas pessoas, para diversos grupos, e nós temos os grupos dos foliões em si, né, que existe toda uma preparação para esses festejos. Existe aquele grupo que gosta de se retirar, né, do carnaval em si, ele prefere lugares, estar com famílias, viagens. E também existe o grupo que se retira que se recolhe até para retiros espirituais. Eu não acredito que esse grupo eles tenham um olhar meio distorcido, até mesmo porque o carnaval ele faz parte da cultura nossa. Então, as pessoas elas aceitam, mas cada um se recolhe e respeitando cada grupo.
Eu não vejo que seja um preconceito em si. Eu acredito que seja um respeito, tanto que eles preferem se recolher, respeitar até esse período, porque é um período estabelecido, né, pela própria igreja em si. Então existe o outro lado, onde também cada um se diverte ou se recolhe para os seus combinados, né, para a sua programação em si. Perfeito, doutora. Eu diria também que o carnaval é um período de exceção, né? Porque nessa época muitos foliões acessam suas fantasias, né? A gente está falando desse imaginário, nós que na psicologia, no atendimento clínico, nós atendemos a pessoa humana. Então, gente, quando falamos que atendemos a pessoa humana, nós não fazemos seleção. Nós não só atendemos católicos ou outras religiões, nós atendemos a pessoa que sofre. Então, eu quero lembrar aqui um episódio que aconteceu comigo no ano passado. Eu não quis nem abrir a porta. E chegou uma pessoa mascarada. Eu não sabia que era o meu paciente. Ele estava querendo brincar e iria sair no bloco. Olha, o meu consultório é no Largo do Machado, né? Então tinha um bloco, me parece, no Largo do Machado, mas eu estava atendendo na sexta-feira que antecedia o carnaval. E ele foi, eu liguei lá para a portaria, ele foi todo mascarado com... E eu achei aquilo tão curioso. E no atendimento, eu chamei a segurança, né, lá, aí quando viu, não, eu sou o paciente, aí eu abri a porta, e no setting terapêutico, ele falava dessa fantasia, desse lugar que ele sempre quis ser, o nome é bate-bola. É bate-bola ainda? É nome Acredito é que isso, sim, né? bate-bola, tinha uma máscara, né, Sim. com uma roupa imensa, muito colorida, ou seja, nessa época as pessoas também acessam suas fantasias. Outra coisa que me chama a atenção, até respondendo sobre o comportamento, e como a Sandra Mota, ela pergunta como um psicólogo que é católico enxerga o comportamento das pessoas no carnaval, nós enxergamos que as pessoas acessam suas fantasias, nós temos preocupação de fato e a nossa responsabilidade também. Muitas pessoas, elas fazem uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas. Então temos que estar atentos a isso também para fazer uma intervenção psicoterápica devida. Afinal, somos profissionais do suposto saber e conscientes da nossa responsabilidade enquanto profissionais e católicos. Tem uma coisa interessante, né, que eu estava agora ouvindo você falar, sim, que com relação às fantasias, nessa época em que as pessoas elas encontram a oportunidade de soltarem as suas fantasias psíquicas e, ao mesmo tempo, realizar desejos e vontades que estavam escondidos dentro, sim, de si. Só que tem uma coisa interessante nisso, Sônia, que muitas pessoas elas se colocam em situação de risco, elas se colocam em situação de perigo e muitas vezes não pensam nas consequências dos seus atos nesses festejos. E muitos usam essa fantasia porque ali tem os seus monstros e os seus heróis. Dependendo do que elas estão vivendo, ou no trabalho, ou no ambiente familiar, né? Então a fantasia em si, ela representa exatamente o seu oposto. Talvez seja uma busca pela totalidade, né? Pela polaridade do seu ser, ou pela totalidade do seu ser. Então, tem pessoas que esperam, porque tem todo um planejamento para esse carnaval. As pessoas esperam esse momento para elas se soltarem, porque, afinal de contas, ninguém vai saber quem eu sou e nem de onde vim. Como você estava falando, o meu paciente, né, ele mesmo estava escondido atrás desse bate-bola, né? Então, essas perguntas, ninguém sabe quem eu sou.
e nem da onde eu vim, elas são frases típicas do carnaval, né, desse período festivo, e ao mesmo tempo elas são máscaras que fazem parte dessa fantasia também. Sim, perfeita. Essa doutora Cláudia Marta fala com tanta propriedade e leveza, gente. Eu a conheço de perto, é uma palestrante maravilhosa. E vocês sabem, estão sentindo, não é mesmo? Esse domingo que é abençoado, esse domingo que nos leva a uma reflexão importante. O que é o carnaval para nós psicólogos? O que é o carnaval para nós católicos? O tema de hoje é carnaval, comportamento e fantasias. O que a psicologia tem a ver com isso? Quero aproveitar e lembrar que temos o nosso Instagram. É o PGM Viver Bem. Você que nos ouve, você que nos segue, divulgue o nosso Instagram, divulgue também o nosso programa, divulgue também o grupo plural de psicólogos que é daqui da nossa Arquidiocese do Rio e que é assistido, é coordenado, é acompanhado, é formado pelo Bispo Dom Antônio Augusto. Gente, todos os meses o Bispo Dom Antônio Augusto está com a gente em todas as reuniões. Se você não é psicólogo nem estudante de psicologia, ainda assim será muito bem acolhido. É braços e coração abertos. Podem comparecer. Nossa agenda já está disponível no nosso Instagram. Não do PGM Viver Bem, mas no nosso Instagram do grupo dos psicólogos católicos da nossa arquidiocese. Voltando aqui ao segundo bloco com a doutora Cláudia Marta. Ela que tem consultório na freguesia, que é Jacarepaguá, não é isso? Jacarepaguá. Jacarepaguá. Ela que compõe o grupo dos psicólogos católicos da nossa arquidiocese. Olha, gente, desde há muitos anos, desde adolescente, com Dom Wilson na época, foi quando nós nos conhecemos. E hoje, essa especialista, ela está respondendo ao tema carnaval. E está muito bom o programa. Continue escrevendo aqui para a gente, continuem ao viverbem@radiocatedral.com.br. Perguntas que chegaram, doutora Cláudia. Muito interessante. Acho até que a doutora já falou um pouco sobre isso. A pergunta é o seguinte: o comportamento das pessoas é modificado ou não no carnaval? Bom, doutora Sônia, o comportamento das pessoas muda sim. Eu diria que é nessa época em que porque olha só, existe para esse planejamento, a parte logística em si do carnaval, já muda a partir do momento em que eles interrompem as suas atividades, os seus compromissos. Isso já causa uma alegria temporária, causa também um entusiasmo, porque cada um tem a sua programação para o carnaval. Nem sempre é para festejos, mas é para recolhimentos, para retiros espirituais. Então a gente sabe que existe uma programação para isso. Mas o que é que muda mais? A gente pode perceber que no carnaval, além do muito colorido, além de muito brilho, existe muito exibicionismo, que a gente pode perceber, existe uma criatividade muito grande e existem também exteriorizações das emoções, e eu acredito que de forma exacerbada, tipo agressividade, raiva, alegria. Às vezes existe um destempero emocional por conta desse carnaval em si. Muito interessante. Olha, outros psicólogos que compõem o grupo dos psicólogos católicos estão encaminhando perguntas, estão adorando a participação e o tema de hoje. Então eu vou fazer a pergunta. São tantos aqui.
da psicóloga Maria das Graças. Ela pergunta: algumas pessoas adoecem após o carnaval por falta de autocuidado. Quais as orientações sobre o autocuidado que cada pessoa precisa ter para evitar as doenças? Bom, Interessante, né? doutora Sônia, eu fiquei pensando aqui, são tantas coisas, porque tem até uma coisa interessante que, com a pergunta da Maria das Graças, me fez pensar o quê? Existe uma... Me fez pensar isso agora, né? Existe ou seja, no verso de uma música, de uma banda famosa, existe essa frase, né? Todo carnaval tem seu fim. Ou seja, na quarta-feira de cinzas, tudo se acaba. As fantasias, as máscaras, os adereços em si, eles voltam para o fundo do armário, para o fundo do baú. E na avenida da vida, seria esse o termo, a vida volta ao normal. Ela assume uma consciência moral e, por muitas vezes, eu acredito que seja essa parte que adoece em si, a pessoa ela veste uma máscara invisível social. Então, eu diria que o carnaval ele é um extravasar. Tem pessoas que se preparam o ano inteiro, porque também não é só a parte psíquica, existe também a parte do corpo em si, o físico. Existe toda uma preparação, são corpos ensaiados, corpos modelados, corpos bronzeados, né? Existe toda aquela estrutura para aquele desfile, essa exibição, como a gente estava falando. Mas quando o carnaval acaba, como é que eu fico? Parece que volta para uma rotina do dia a dia, mas aí tem uma coisa interessante, né? Aonde eu estou? Será que eu só aconteço nesses festejos e ao mesmo tempo eu estou escondido, né? Ou então eu preciso me recolher e esperar um próximo carnaval para eu me soltar. Então eu diria que algumas pessoas, elas usam fantasias, elas usam esse período festivo para se libertarem. E aí fica uma perguntinha, né? Será que eu preciso sempre esperar e me esconder para eu ser? Não é? Então, as pessoas podem viver no vazio existencial pós esse carnaval, porque fica aquela alegria guardada, escondida, recolhida e esperando um próximo evento, um próximo acontecimento. Acredito que fique um vazio existencial. Perfeito, gente, não tenho nem o que complementar. A doutora Marta é maravilhosa. Tem uma outra pergunta do ouvinte Vitor Lima de Souza. Muito obrigada, Vitor, por sua brilhante participação. E ele contribui, ele também que é psicólogo, ele dá aqui a boa tarde e diz: o carnaval, pergunta do Vitor, o carnaval aumenta o desejo por práticas hedonistas? Gente, práticas hedonistas. A gente, quando psicólogo católico, nós somos psicólogos, somos profissionais. O hedonismo é uma filosofia de vida que busca e foca a questão do prazer. Então a pergunta do Vitor é: o carnaval aumenta esse desejo por práticas de prazer, práticas hedonistas? Sim, a fantasia em si, ela é um grande aliado à sedução e ao prazer. As vestimentas, né, em si, as roupas, a sedução, acredito que mais uma dosezinha do álcool em si, e isso juntando faz com que... Porque a pessoa que está no carnaval, ela está nesse exibicionismo. Então ela está ali pronta e ao mesmo tempo é carnaval, né? Entre aspas falando, é o famoso tudo pode.
e acabam, nesse momento, não pensando e agindo, ou sob efeito de álcool, ou de uma alegria intensa, ou seja lá qual for a razão pela qual ele está se colocando e servindo a esse carnaval. É fato isso, algo, é um dado da realidade, né, que nós identificamos, inclusive na nossa prática clínica. As pessoas mudam, mexem com seus comportamentos e liberam muitas fantasias, mas aí vem um ponto e vírgula. Como profissionais, né, quero deixar um registro, né, não é uma orientação, mas lembrarmos, gente, que o homem ele é livre e é responsável. Então, lembrarmos de sermos responsáveis, que aumenta práticas hedonistas, sim, é como a doutora Cláudia Marta colocou, mas nós temos a nossa consciência. Deus nos distingue dos animais porque somos seres conscientes. Então, lembrarmos que nós adultos temos essa responsabilidade e as crianças estão aí nos observando, né? Essas crianças que serão o futuro, é o nosso futuro e podem repetir nossas práticas. Então, tenhamos o afinar a consciência, eu diria. Temos que afinar a nossa consciência para que cultivemos a alegria. E existe, sim, essa distinção entre euforia e alegria, e é uma pergunta da Solange Oliveira, doutora Cláudia. Ela pergunta, a pergunta que ela faz é: carnaval é alegria ou é euforia? Ou as duas coisas juntas? Eu acredito que sejam as duas coisas, porque é o brincar de ser feliz, né? Então, até que ponto, isso é interessante, doutora Sônia, até que ponto a pessoa ela está totalmente sendo ela, ou ela está atendendo às suas fantasias psíquicas, porque a gente pode ver que até os tímidos, olha só que interessante, os tímidos, os não sociáveis, os reprimidos, eles aproveitam essa oportunidade, esse período, né, de festejos, para eles até conseguirem ultrapassar os limites de si próprio. Então, o que eles estão vivenciando ali? Um simples trocar a noite pelo dia é algo que alguém não faria no seu dia a dia. Então, pode ser alegria, pode ser o quê? Folia, euforia. Euforia. E a euforia eu já vejo como, de repente, um excesso de alegria, como eu falei anteriormente, que são exteriorizações de emoções, de desejos reprimidos, repreendidos. Então é uma alegria temporária junto com uma euforia, é tudo uma mistura aonde no final, na quarta-feira de cinzas, tudo se acaba. Aí eu acredito que cai essa máscara, né? Sim. E se veste outra máscara. Então é um mesclado de emoções, de sentimentos, não existe distinção de raça, de cor, de classe social. Eu estou trabalhando para esse carnaval, eu estou vivendo para esse carnaval e acredito que seja isso. É isso, brilhante, maravilhosa resposta. Tem outra pergunta, gente, muito importante a participação de vocês, viu, gente? O nosso programa Viver Bem, ele só acontece porque você nos ajuda. Ele só existe porque você existe também com a sua audiência. E a pergunta é da Dionísia de Guadalupe. Muito obrigada, Dionísia, por ser ouvinte da nossa querida Rádio Catedral, como ela se diz, e ouvinte do programa Viver Bem. Ela elogia o programa e pergunta à doutora Cláudia Marta: carnaval, qual é a relação com a psicologia? Muito interessante. Olha, tem tudo a ver, porque o carnaval, eles são festejos.
E a psicologia, ela está voltada para comportamentos. Sim. Então, é como eu estou nesse momento para esses festejos. Então, ali, as emoções são liberadas mais livremente. Eu não estou preocupado ou preocupada com julgamentos, com análises comportamentais. Não estou preocupado com moral, né, com a moral em si. Eu estou festejando. Eu sou uma foliã, eu sou um folião e eu estou aqui para esse período e ele é permitido, sim. Então, as pessoas se soltam mais livremente, sem priorizar de repente, regras, padrões de comportamentos, é uma válvula de escape para muitas pessoas. De fato, né? E lembrarmos da nossa liberdade e responsabilidade, que temos a nossa cultura, né? Promove muitos espaços para pararmos, para usarmos a nossa consciência, fantasias também. Temos muitos feriados, temos muitas paradas para termos essa consciência de quem somos. Não podemos perder de vista quem somos. Como pessoas, independente de ser foliões, mas a folia com alegria. E lembrarmos que a alegria ela é fruto do Espírito. Gente, a vida passa muito depressa, a vida é irrepetível. Então precisamos estar atentos ao aqui e agora e ao futuro que está por vir. E esse futuro depende muito de nós, né? Se o futuro ainda tem jeito. Então, gente, lembrarmos que o futuro depende dos nossos atos. E se tem sofrimento, a vida presente, se você sofre aí, o ser humano, ele não está livre de sofrimento. A vida tem sofrimento. Agora, dizer sempre sim à vida, apesar de tudo. Em nossos consultórios de psicologia, de psicoterapia, nós atendemos somente ao homem que sofre. Ninguém que está bem realizado e feliz da vida vai nos procurar. Então, claro, nós como profissionais vamos dar essa mão forte e trabalharmos pelo viés da valorização da vida humana para que esta pessoa paciente que sofre naquele momento possa ressignificar seus traumas, seus sofrimentos. E hoje nós estamos abordando aqui o tema carnaval, comportamento e fantasias, o que a psicologia tem a ver com isso, e convidamos uma senhora, que não é senhora, é uma jovem psicóloga, competentíssima nesse tema, é a doutora Cláudia Marta, ela que é de Jacarepaguá, da freguesia, tem consultório, atende online e atende presencial também. Ela compõe o time do programa do grupo dos psicólogos católicos da nossa arquidiocese e está estreando no programa hoje, porque teve vaguinha na agenda dela. A pergunta que chega é do Diego do Carmo Ferreira e ele contribui. Afinal, o ano só começa depois do carnaval, doutora Cláudia? Como isso impacta na liberdade e na responsabilidade humana diante da vida? Bom, eu acredito que quando a gente já rompe, né, a gente rompe um ano, sai de um ano e entra no ano seguinte, já existe aquele entusiasmo pelo o janeiro que está chegando, é verão, nosso Rio de Janeiro, né? Ele é festivo, né? O tempo, você vai à praia, em janeiro você já está vendo esse movimento, férias. Eu acredito que ele não comece depois do carnaval, que ele já começa nessa virada de ano, pelas oportunidades que nós temos de férias, né? Férias de criança, férias no trabalho. Muitas pessoas gostam de tirar férias em janeiro e já tem aquele batuque de leve. Até
eu estava pensando que eu moro na freguesia, então existem muitos bares, e outro dia eu estava andando e escutei um batuque de longe, ao mesmo tempo assim, veio muito rápido à mente, carnaval. Então parece que ele se anuncia antes, parece que ele vem se mostrando, porque na verdade, para muitas pessoas não existe um preparo ali. Por exemplo, para mim em si, eu tenho a rotina de trabalho, eu tenho os meus compromissos, mas tem pessoas que estão se preparando o ano todo. Tem pessoas que estão vendo viagens para o carnaval, tem pessoas que estão alugando casas de veraneio. Então o carnaval, ele pode tanto começar antes, porque depende do grupo, não existe uma sinalização para isso, uma certeza. E para muitos, ele realmente acaba, ou seja, a vida começa depois, porque talvez tenha tido um investimento, uma doação durante muito tempo. E para outras pessoas, tem muitas pessoas que trabalham no carnaval, como o gari que dança na avenida em si, já tem aquela alegria, né, que contagia, é o batuque, é o corpo que baila, né, até no ambiente de trabalho, até nas programações, até no momento em que está almoçando. Então a gente sente essa folia no ar. É como se tivesse pairando um clima diferente. Então por isso que nós mudamos, sim, porque isso contagia, traz uma alegria temporária, mas isso depois acaba. Então eu acho que é um período que a gente já começa desde essa virada de um ano para outro, porque o ano novo em si, ele já traz festas, né? A virada do ano já tem festa em si. Então eu acho que ele perpetua e ele termina na quarta-feira de cinzas. Perfeita, muito bom. Tem outra pergunta, ela também é psicóloga, é Ana Beatriz Leitão. Estou gostando de ver os psicólogos do grupo 2 psicólogos da nossa arquidiocese entusiasmados, animados com esse tema de programa e fazendo muitas contribuições. Ana Beatriz pergunta: o carnaval pode ser um momento de festa, alegria e descontração, mas qual é o limite? Qual o excesso? Vivemos um mundo de excesso. Em que momento o carnaval se encaixa neste excesso? Bom, eu fiquei pensando aqui, quando a doutora Sônia me fez a pergunta, eu pensei no olhar para si. O que é excesso? De repente, o carnaval, para aquele folião que vai desfilar, que paga a fantasia, que acompanha aquele trabalho da fantasia em si, aquilo ali não sei se tem um limite, se tem é como se ele desse uma continuidade. Terminou um ano, terminou uma fantasia, um desfile e volta para o outro. Mas eu estou pensando, porque nós não somos todos iguais, nós somos únicos, nós somos irrepetíveis, e na nossa singularidade, na nossa na nossa unicidade, nós temos as nossas diferenças e as nossas necessidades. Então eu diria que para um é uma necessidade, talvez não seja um excesso, ele vive daquilo ali, aquilo ali faz parte da vida dele, ele é um carnavalesco, ou ele é um folião que se prepara o ano inteiro para aquilo, e existe a necessidade do outro que de repente não se interessa pelo carnaval. É verdade, né? Tem muitos que não se interessam pelo carnaval, mas têm a sua alegria cultivada de outra forma, né? Muitos se surpreendem quando ousam experienciar, né? Até porque por amor ou por amizade, o amor, né? Que é a base de todas as relações, somente o amor capta o outro ser humano. E aí eu quero lembrar que eu, particularmente, nunca me interessei por carnaval, mas recebi um professor
doutor Brusoni, que já esteve na nossa arquidiocese, ele que é professor, mora na Itália, é italiano, e me fez um pedido. E me assustou, ele falou, Sônia, lá da Itália, lá de Milão, falou, olha, eu vou dar a aula aí, mas eu tenho um pedido, eu gostaria muito de conhecer o carnaval da cidade do Rio de Janeiro. Eu fiquei impactada. Convidei a família toda, marido, aí foi marido, filha, genro, e levamos o doutor Daniele lá no Sambódromo. No Sambódromo. Me surpreendi, né? No espaço que nós ficamos, muito bem organizado, foi surpresa para mim. Então, é preciso sim termos a nossa consciência, sabermos que vai ter extravagância, vai ter excessos, né? Mas nós sabemos quem somos. Na verdade, o carnaval está aí para todo mundo, faz parte da nossa Sim. cultura, mas não é todo mundo que tem esse interesse pelo Sim. carnaval. E isso daí independe. Tem pessoas que aproveitam essa época para outros festejos, né? Para outros encontros. E tem pessoas que gostam e querem conhecer a nossa cultura. É fato. E isso é muito importante, né? Que nós possamos proporcionar, né? De forma responsável esse interesse, proporcionar essa vivência, esse valor de experiência ao outro que nos procura, né? Então, pelo outro, por amor, por ajudar, nós também ultrapassamos um pouco aquilo que nós somos, né? Sem esquecer a pessoa que somos os nossos valores. Então foi só alegria, não foi euforia, foi só alegria. Foi um prazer, né, estar verdade. ali. Olha, a pergunta é do Fausto Josino e ele pergunta: celebrar com alegria é sempre algo positivo, mas até que ponto os festejos de carnaval apresentam um comportamento responsável de modo que, de fato, seja uma alegre celebração? Bom, o carnaval, ele desperta muitas coisas dentro de nós. E eu diria que o conhecer a si mesmo, o descobrir a si mesmo. Sim, sim. Falar da descoberta é falar do ser humano. Então, essa oportunidade, como o psicólogo, ele é psicólogo também, fala desse comportamento responsável. Lembra, a doutora Cláudia Marta falou da unicidade, então cabe a nossa responsabilidade como seres únicos e irrepetíveis sabermos como será ou como lidar com o nosso comportamento. Nós não temos gestão, gente, sobre o comportamento do outro, mas nós temos gestão sobre a nossa. Por incrível que pareça, doutora Cláudia, já fica o convite para a doutora voltar no próximo programa ou quando sua agenda couber, porque a produção diz que nós já fizemos 1 hora no ar. Poxa, Terminamos o programa de hoje, Viver Bem. Quero agradecer em nome de toda a Rádio Catedral, Isoneto Costa, Elizabeth Martins, agradecer a sua brilhante participação e peço para deixar o seu contato, seu Instagram e uma mensagem aos nossos ouvintes. Eu estou muito feliz, né, por ter participado, embora a doutora Sônia tenha me convidado por muitas vezes, ficava meio gato e rato, mas ela conseguiu me conquistar, né? Eu diria que conhecer-se assim, descobrir, porque é diferente, né, essa autodescoberta. Nós não nos inventamos, nós já somos e nós nos tornamos de acordo com o que a vida, a pergunta que a vida nos faz perguntas o tempo todo. Então é mergulhar na sua essência, no seu mais íntimo ser e conseguir desvelar os seus tesouros escondidos e baús desconhecidos. É um olhar para si. Sim, e seu contato?
Eu Seu teria WhatsApp. o meu telefone é 021 96723 1191. E qualquer dúvida que a doutora Cláudia Marta, possa responder, pode escrever para o nosso viverbem@radiocatedral.com.br. E agora eu quero deixar também o contato da Clínica Vitor Frankl. Gente, somos 15 psicólogos, especialistas em logoterapia, temos um psiquiatra, também especialista em logoterapia, e uma neuropsicóloga especialista em logoterapia. Nosso WhatsApp para consultas e para agendar é 21 também 995066463. E minha mensagem é: gente, com folia, mas principalmente com alegria, vamos viver bem essa vida que a gente tem? Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.